Mentiras e enganos no ambiente eclesiástico. Queria fazer uma oração antes da gente começar. Deus, obrigado por essa manhã, obrigado pelo privilégio que nós temos de estar aqui para abrir a sua palavra e aprendermos mais de Ti. Obrigado porque o Senhor nos alcança com Teu amor, com a Tua justiça. Nós somos alvos disso. Somos gratos por podermos estar aqui, conscientes de quem somos e de quem o Senhor é. Eu peço, Pai, que nessa manhã o Senhor possa, mais uma vez, iluminar nossas mentes e corações para aprender aquilo que o Senhor quis deixar a nós através da Sua palavra e também nos atentar àquelas coisas que podem vir a nos afastar do Senhor. É o que eu oro em nome de Jesus, amém. Bom, gente, minha aula é sobre, nessa temporada aí, Luz na Escuridão, conhecendo a verdade em tempos de mentira, minha aula se exprime mentiras e enganos no ambiente eclesiástico, ou seja, mentiras e enganos no ambiente da igreja, especificamente da igreja brasileira, mas com certeza vocês vão lembrar de alguma coisa que vocês já viram em outros lugares também fora do nosso país. Eu queria começar fazendo uma pergunta para vocês. Quais são as mentiras que vocês já ouviram no ambiente da igreja? Mentiras que vocês já ouviram. Pode participar, sim, se vocês quiserem. Pode falar. Por exemplo, eu já ouvi quando Paulo fala sobre o dízimo. Peraí, mas Paulo não fala de dízimo especificamente, são ofertas. Mas induzindo a questão do dízimo. A questão do dízimo no Novo Testamento. Certo. Falou a respeito disso, mas você pontuou isso como um engano porque não é exatamente a mesma coisa que era no Antigo Testamento, certo? Ok. Mais alguns enganos que vocês já escutaram a respeito? A respeito da salvação. A respeito da salvação. Ela ser por mérito? Por mérito e que, a partir do momento, se cair, perde a salvação. Quer dizer, Se pecar... Amanhã eu peco, aí já não estou salvo. Amanhã eu sou bonzinho de novo, aí eu já estou salvo. Então, essa oscilação, né? Jesus voltou bem na hora que você falou assim, aquele incircunciso... Não foi, né? Não foi. Hoje eu estou usando até xingamentos bíblicos, né, gente? Hoje xingamentos gospel, né? Certo. Mais alguns enganos. Alguém aqui já ouviu falar aquela questão? Eu sou pastor aqui na igreja, né? O pessoal que fala que é pastor é o ungido do Senhor, e você não pode falar a respeito do ungido do Senhor, e tocar, e criticar, e tal. Já escutaram sobre isso? Eu coloquei aqui algumas possibilidades. Algumas mentiras que nós encontramos no ambiente eclesiástico. O ungido do Senhor, como se fossem os líderes da igreja, os pastores, pessoas intocáveis, impassíveis de serem criticadas por outros, avaliadas até mesmo. Nós vemos esse termo no Antigo Testamento quando Davi tinha ali algumas pessoas falando contra Saul, e Davi fala assim, não toquem no ungido do Senhor, porque ele foi levantado pelo Senhor. Embora ele esteja agindo de uma maneira ruim, vocês não toquem no ungido do Senhor naquele momento, porque ele é escolhido. Davi já era o rei ali, no coração, né? Escolhido por Deus, mas naquele momento a posição ainda era de Saul. Então vocês não toquem no ungido do Senhor. No caso, quando o servo vai falar para Davi, o Saul pediu para que ele o matasse, né? Depois daquela batalha, em que Jonatas também foi assassinado. E aí o servo vai lá e ele termina de matar Saul. E Davi mata o servo porque você matou o ungido do Senhor. E não era isso que você tinha que fazer. Hoje, todos nós que fomos alcançados pelo Senhor, nós somos ungidos do Senhor. Não tem mais essas castas, uma vez que o sacrifício de Cristo atingiu e alcançou a cada um de nós. Então, não existe mais esse negócio de ungido do Senhor. Se você falar mal de mim, você não vai morrer. Dependendo do que você falar, da maneira que falar, vai ser pecado, né?
mas você não vai ser fulminado na hora, tá? A minha orelha pode ficar vermelha, quem sabe, mas eu vou achar que é só o calor, porque aqui em Campinas está fazendo 40 graus. Então, a cobertura espiritual, vocês já escutaram sobre isso? Nossa, se você fizer alguma coisa, mas se eu tiver aqui na sua cobertura espiritual sobre a sua vida, você tem outros ganhos. Eu posso passar para você uma espiritualidade diferente. Se você estiver debaixo da minha cobertura espiritual, você está mais garantido, né? Porque eu tenho uma intimidade maior com Deus, né? Então, mentiras que nós encontramos no ambiente eclesiástico. Exatamente. Tem aqui a minha cobertura, aí você tem aqui as pessoas de baixo e tudo mais, você pode ter também outras pessoas debaixo de você. Teologia da prosperidade é algo que a gente vê há bastante tempo no nosso país, que veio também importado dos Estados Unidos, mas algo como se você tivesse que prosperar, e se você não prospera, porque você está em pecado e tudo mais. E aí, o irmão estava até falando comigo no início, né? Você vai falar de alguns irmãos que falam sobre isso? Eu falei assim, não. Hoje eles saíram ilesos. Hoje. Não coloquei fotos dele, coloquei fotos de outros. Mas tem os irmãos que falam assim, se você não dizimar, vai acontecer uma tragédia na sua vida. Exatamente. O gafanhoto vai pegar as suas finanças, vai pegar a sua vida aí. Anticiência, como se os cristãos e a igreja eles fossem totalmente alheios à ciência, ao ensino intelectual. Mentiras, porque o cristianismo, inclusive, ele apoia isso. E é através do cristianismo é que muitos estudos foram feitos. O cristianismo responsável pelos direitos humanos, o cristianismo responsável pela luta anti a escravatura e tudo mais. Então, o cristianismo é uma bênção para a sociedade que muitas vezes as pessoas não têm isso porque não ensinam isso nas universidades. Na verdade, eles ensinam o contrário, né? Então, como se fosse uma ignorância intelectual. Na igreja há apenas um emocionalismo, as pessoas lidam com as coisas apenas por causa das emoções e o intelecto é abandonado, quando na verdade a palavra de Deus diz bem claro que a gente tem que fazer o quê? Um culto racional. Então, não é balela, não é para ser levado, não é uma lavagem cerebral. Acho que acabou a pilha. Que pena, não vou poder mais usar o microfone, gente. Não. Ele não estava aqui no começo. Tem pilha mesmo? Às vezes tem. Mas não foi dessa vez. Eu grito. Você tentou. Mas para não prejudicar a aula lá, eu deixo gravando o áudio aqui e depois eu ponho no vídeo. Pronto. Está gravando. Então, como se fosse apenas um emocionalismo barato, que é as pessoas são manipuladas, né? Mais uma coisa. Outra coisa, que a sua salvação, ela é por mérito. Você tem que desempenhar algumas coisas para que assim o favor de Deus chegue à sua vida, né? Não pela graça. Outras possibilidades, as pessoas acham que esse lugar aqui, o prédio, o local, o templo, isso aqui é a igreja. Só que quando a gente está em casa e esse lugar está vazio, ele é só um templo, ele é só um local. Hoje a igreja está aqui reunida, porque vocês estão aqui, estou aqui com vocês. Denominação, como uma denominação, a igreja é uma denominação, não é uma denominação. Individualizada. Na era da pandemia, né, as pessoas achavam que eu consigo ser igreja aqui, só eu. Estou aqui, no YouTube eu assisto os pregadores ao redor do mundo que eu quiser. Então eu sou igreja em tantos lugares, né? Não, porque a igreja é esse conjunto de pessoas, o corpo de Cristo reunido. Eu sozinho não sou igreja. Aceita qualquer um, né? Venha como você está e está tudo certo, porque Deus é amor. E aqui estão aceitas todas as formas de amor, estamos aqui juntos e tudo mais. Mentira. Julgadora, como se ela só imprimisse julgamentos às pessoas. Pode falar. Quer falar? Só uma perguntinha, né? Esse aceita qualquer um. Acho que no primeiro momento, né? Sim, sim. Que
sujeito está no mundão, se ele vem todo quebrado para cá, ninguém vai alijá-lo, né? Isso. Mas depois que ele ouviu a palavra, se ele aceitou Jesus, se ele não mudar de vida... Bom, Isso, no sentido de que assim, a gente recebe as pessoas com o intuito de que ela possa ter uma vida transformada. Sim. O meu lance é que eu vou falar sobre aquele aceita qualquer um e independente de qualquer mudança de atitude, que é o que eu vou colocar uns videozinhos para vocês. Julgadora, como se a gente ficasse aqui só para julgar as pessoas e falar quem é certo, quem é errado, nós somos melhores do que essas pessoas, né? Manipuladora, e as pessoas acham que todos são filhos de Deus. Nesse sentido, sabe, a pessoa está aqui, não, todos são filhos de Deus. Quando a palavra diz filho de Deus, são criaturas de Deus. Filhos de Deus são aqueles que reconhecem o sacrifício de Cristo, né? E foram adotados por esse sacrifício. E eu trouxe aqui para vocês alguns vídeos que não me alegram, mas eu falei assim, eu preciso dar uma mostrada, assim, vai que eles não assistiram alguma coisa desse sentido e não sabem desses enganos que têm acontecido. Esses daqui vocês lembram? Sim. Conhecem? Sim. Está no Netflix. Tá no Netflix? Não é essa pregação, esse cara. Tá bom. Tem a Obrigado, vou assistir. pacote dele. O Novo Testamento chega, Jesus se manifesta, e o Novo Testamento, Jesus é o centro. Da Bíblia, Jesus é o centro. Do Evangelho, Jesus é o centro. Mas de Jesus, você é o centro. Tudo que Jesus fez apontou para você. Não, querido, você não é o centro de Jesus e ele não fez as coisas apontando para você. Ele mesmo disse que a comida dele e a bebida dele aqui nesse mundo era fazer a vontade do Pai que o havia enviado. Cristo... Vou parar aqui porque tem mais um. Aquele ali é o David Leonardo. Esse daqui é o Vitor Azevedo. Vocês ouviram falar sobre o Vitor Azevedo? Não. Você vai sair daqui entendendo que você é perfeito. Não, calma. Essa eu devia dar dessa igreja. Perfeito. Você é perfeito. Você não será. Você é perfeito. Vou falar mais uma vez, tá bom? Você vai sair daqui hoje sabendo que você é sem defeitos. Você é perfeito. Presta atenção. Jesus olha para a cena. Aí ele vê que Eva comeu da fruta. E quando Eva comeu da fruta, irmão, ela foi contaminada. Óbvio que foi. Quando Eva comeu da fruta, ela já não era mais a mesma. Quando Eva comeu da fruta, ela já não era a mesma mulher antes de comer a fruta. Ela desobedeceu. Ela não era mais a mesma. A humanidade não pagaria por aquilo, mas Eva já não era mais a mesma. Aí Jesus olha para Eva que comeu e olha para Adão que não comeu. Aí imagina Jesus olhando para os anjos. Irmão, presta atenção nisso. Jesus olha para os anjos. Jesus olha para o Pai e fala: Adão vai comer da fruta. Regina, por que você está falando isso? Porque se eu estivesse no lugar dele, eu comeria também. O pessoal é corajoso, né, gente? Em matéria de religião, eu sou poliamoroso. Eu nasci na igreja católica, pratico hinduísmo e frequento o candomblé. Não existe isso, ou existe? Ele perguntou pra ele assim, tava bem baixinho quando ele fala, né? Então não dá porque... Eu já tentei, acho que só aqui na caixa. No computador eu não consigo. Ele falou o seguinte: em matéria de religião eu sou poliamoroso. Aí ele falou tudo aquilo que ele falou. Aí ele falou assim: eu vou pro inferno? Foi a pergunta que ele fez pro pastor. Não existe isso, ou existe? E aí não é eu sozinho, a tradição teológica e cristã da qual eu faço parte não acredita em condenação eterna, porque considera isso incompatível com a beleza do amor de Deus. Esse é um ponto. O segundo ponto é que a diversidade é riqueza. Quando a gente aprender isso, né, que a diversidade não é um problema a ser resolvido, é uma dádiva a ser celebrada. É uma qualidade. Especialmente. É. Até aqui, vocês sabem quem é esse pastor?
Vocês não sabiam quem era esse pastor? Quem é? Chama Henrique Vieira. Ele também está envolvido na política. E geralmente, quando a mídia dá voz para algum pastor, geralmente são esses. E realmente tem programas da GNT que ele vai falar sobre Deus e ele fala assim, que ele ou ela, né? Então, tipo... E a igreja dele, gente, é assim, essa semana eu fui passeando, né? Naquilo que a gente acha é praticamente um lixo, né? Removendo coisa assim. Só que, gente, isso daqui é o que está agora, está em alta por aí. Por quê? Porque as pessoas, elas querem algo que conforme a verdade delas, entende? Sim. Então, se está tudo bem, a diversidade não é um problema, a diversidade é riqueza. Então, eu achei na igreja dele, chama Igreja Batista do Caminho, lá no Rio de Janeiro, e eu entrei no YouTube e tinha lá um culto ecumênico para uma membro da igreja que tinha falecido. Gente, mas falou de tudo lá, né? O louvor cantou Zélia Duncan, né? Tipo, então, assim, uma mistureba danada, né? E agora, um dos mais polêmicos, porque tem bastante gente que curte, que é o Ed René. Eu coloquei essa passagem por quê? Eu estava em São Paulo fazendo louvor na igreja Fonte de São Paulo. E aí eu falei assim, eu já estou em São Paulo, já paguei o pedágio. O pessoal fala que a igreja lá de Ibabe é um exemplo de acolhimento e tal. Deixa eu ver como é que é lá, como é que eu vou ser recepcionado e tudo mais. Não estava tanto preocupado com a mensagem. Mas deixa eu ver como eu serei recepcionado por lá. E no carro, no caminho, eu lembro de... Senhor, usa a vida do Ed hoje. Eu orei. Que ele pregue a tua palavra com fidelidade. Por favor, Senhor. Aí eu fui para lá, estacionei. Gente, eu fui para a igreja. Não recebi oi de ninguém. Sentei. Ninguém falou comigo. Mas eu entendi o que queria dizer, que é uma igreja acolhedora. Na mensagem, a introdução estava muito boa. Nossa, ele estava falando, o título da mensagem era Santidade como Alumbramento. E ele estava falando que a santidade não é só essa questão de você vir no culto, chorar no culto e você ter um momento com Deus, mas a santidade é no day after. É tipo na segunda-feira. Aí eu falei, nossa, tá bom. E aí estava na introdução muito bem, estava no primeiro ponto muito bem, o segundo, o terceiro, aí ele concluiu assim. Está aí com você. A santidade é essa consciência de que Jesus está em mim, Ele está aqui. E não interessa o que eu estou fazendo, se eu estou enchendo a cara, se eu estou cheirando mais uma carreira, se eu estou na cama errada, se eu estou com dinheiro errado no meu bolso, se eu estou mentindo, se eu estou cheio de cobiça, se eu estou cheio de inveja, se eu estou cheio de amargura, de ódio, se eu quero vingança. Não interessa, Jesus está aqui comigo. Porque Ele veio para mim, Ele se revelou para mim, quando Ele entranhou a vida dele na minha, não tem como tirar isso. A santidade é essa consciência de que Jesus está aqui comigo. Então, assim, se você for uma pessoa que quer enxergar isso aqui de uma maneira... Não é errado. Você tem que fazer um exercício muito grande de que ele não está falando sobre santidade, sobre aquilo que a gente busca como um cristão, mas ele está falando o seguinte: uma vez que você foi alcançado por Cristo, você não perde a sua salvação por estar fazendo uma série de coisas. Mas isso não é santidade. Uma vez que você foi alcançado por Cristo, em algum momento você se desvia e você começa a fazer dessas coisas. Se você é filho mesmo, Ele vai te disciplinar. Você não perde a sua salvação. Ele vai te disciplinar. Ele pode te levar para a glória, inclusive. Mas Ele está falando que santidade é isso. Então imagina uma pessoa que chega lá, né? Uma pessoa ideologia de gênero, uma pessoa que está num casamento que não está legal, ele está com outra pessoa já, mas ainda não se desfez. Cara, se você está deitando na cama errada, se você está com o dinheiro errado no bolso, se você está com cobiça, cara, Deus entranhou a vida dele em você e está tudo bem. Entende? Então, isso é sutil,
não para aqueles que estão, né, no caminho, ali com a palavra de Deus na cabeça, em todo o tempo. Mas isso daqui entranha na vida de algumas pessoas. E agora, a gente vai assistir esse vídeo também. Acho que é o último que eu coloquei. Eu não ia colocar, mas eu acho que ele vai ser positivo. É para que vocês entendam. Quem de vocês já viu esse vídeo aqui, ó? Os jovens que têm aula comigo já assistiram. Vocês já viram esse vídeo? Não, Então é importante assistir. Para vocês entenderem o que as pessoas enxergam de nós, igreja. Eu acho que a maioria são um bando de alienados, que só veem a religião em si, não veem o cristianismo que tem por trás, não veem os ensinamentos de Cristo, não veem Jesus. Eu vejo o cristão como uma pessoa que tem fé. Cristão pra mim é aquela pessoa que procura andar direito, procura ser o mais honesto possível. Os evangélicos falam assim, vai na igreja porque Jesus vai te curar. Mas eu acho que os evangélicos acabam assustando a gente. Talvez um modo melhor de poder nos orientar, né? Aí era mais fácil de atrair mais gente na igreja do que afastar. Eu vejo como alguém que tem um grande potencial em mudar o mundo e que quer ajudar os outros. Normalmente o cristão é sempre mais julgado, né? Não, eu vejo ele uma pessoa sincera, assim. Cristão eu vejo como muitas pessoas, às vezes elas são bem preconceituosas, algumas, e eu não gosto muito disso, por isso que eu não vou na igreja. Uma plataforma para me suster, assim. Faz um mal tremendo para a humanidade, acho que é uma coisa já ultrapassada. A igreja faz um bem para todos. Eu acho que quem não vai na igreja não acredita em Deus. Não gosto da igreja. O povo se aliena por essa tragicomédia e o efeito um sedativo para suas próprias misérias. E quando nos damos conta, estamos num picadeiro pintados de palhaço rindo de nós mesmos. A igreja é só uma praga. Aí eu vejo que é muito bom pra gente. Manipulador. Tem muita coisa errada. Mas eu não sou totalmente honesto. A gente vai lá pra aprender. Um lugar pra gente visitar Deus, como se fosse a casa de Deus, entendeu? Parei de ir porque eu cabelo verde, porque eu tenho piercing, porque eu tenho tatuagem, e as pessoas ficavam olhando e comentavam até que estava errado, que não podia. Então, se vocês não vão me receber na casa do Senhor do jeito que eu sou, eu não vou mais frequentar. A cola que une os cristãos, que faz os cristãos terem comunhão, é o amor de Jesus Cristo. E isso se chama igreja, verdadeiramente. Não a instituição, mas a comunhão de pessoas. Porque através do amor de Jesus nós temos comunhão com Jesus. E por todos os cristãos fazerem parte do corpo de Jesus, nós precisamos nos amar. Porque nos amando, nós amamos a Jesus Cristo. Razão não viver, assim. Um profeta aí, não sei se vale a pena acreditar. Como eu vejo Buda. Jesus é tudo pra mim, né? Uma pessoa que tem que fazer o bem. O cristão pra mim é aquela pessoa fiel que segue a Cristo, né? Aquele que está sempre ligado a Cristo. Uma luz na vida de muitos aí que estão ao redor, no trabalho, no colégio. São exemplos. O verdadeiro cristão é aquele ser iluminado. O cristão de hoje em dia, talvez de sempre, para mim a maioria são falsos. São falsos cristãos. Por quê? Porque às vezes tem a Bíblia toda na cabeça, decorada, embaixo do braço, né? Muitos aí com a Bíblia embaixo do braço, falam uma coisa e vivenciam outra. Então para mim isso é falsidade. Pessoas que acreditam em Deus. Uma pessoa qualquer, uma pessoa normal. O cristão é a pessoa que entendeu e foi atingida pelo amor de Jesus Cristo. Eu acho que quando o cristão entende que ele é Jesus Cristo na Terra, ele é uma pequena parte de Jesus Cristo na Terra, ele consegue abranger e se relacionar com pessoas e pode gerar mais influência às pessoas que estão à volta dele. Então, para mim, o cristão é a pessoa que aceita Jesus como Senhor e Salvador, que entende o amor de Jesus e com isso ele se torna uma pequena parte do corpo de Cristo. E assim ele pode influenciar quem está à volta dele. A igreja é o alicerce, é a força, é a pedra, é a rocha, aquilo que sustenta você na vida. Acho que já deu para ter uma noção, porque o vídeo é meio longuinho. Mas vocês percebem assim que... Pode falar. Oi? Foi mal, nem lembrei desse detalhe.
Bom, a gente já mostrou as figuras. Muitas dessas pessoas, a gente viu no vídeo, elas... Você percebe as pessoas que foram as pessoas que produziram o vídeo, né? Que a igreja? A igreja é a cola que une os cristãos. Você percebe que aquelas pessoas são bem crentes, né? Mas tem o pessoal que tem essa ideia de igreja, o quê? Errada. Por quê? Porque ele assiste essas coisas. Porque eles vão numa mensagem lá no Instagram. Por exemplo, quando eu comecei a pegar essas coisas lá atrás, o Vitor Azevedo, ele tinha 460 mil seguidores no Instagram. David Leonardo, milhões de seguidores no Instagram. Vídeos e tudo mais. E aí, quem segue eles? Vários famosos. Vários famosos que postam lá e eles acham que, eu tô ok. Eu sou de Jesus. E não é. Então, o engano parte de vários pontos, de falsos ensinos, de falsos mestres que estão espalhados pelo mundo, pelo nosso país. E aí cabe a nós buscar quem é que estabelece a igreja, o que é a verdade. Sabe aquela ilustração que muitos já escutaram, né? Que para as pessoas identificarem do banco lá, a nota falsa, ele não estuda todas as falsas. Ele tem que saber qual é a nota verdadeira. Mas quando chegar uma nota falsa, ele não é isso. Não entra no padrão, não indica. Só que muitas das pessoas, elas têm ideias, mas elas nunca foram a fonte. A palavra de Deus que é a fonte. Quem foi que começou a igreja? Eles não fazem ideia de quem começou a igreja. Que de fato não foram homens que estabeleceram a igreja. Quem estabeleceu a igreja? Jesus estabeleceu a igreja. E é Ele quem guia a igreja, Ele quem dá os padrões. Primeira vez que a palavra igreja foi, né? Na verdade não é igreja em si, eclésia, foi nesse texto de Mateus 16, quando Jesus está falando com Pedro, também eu digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por que eu não preciso ficar preocupado de uma maneira exacerbada, como se os nossos dias, os políticos nos nossos dias, as coisas indo de mal a pior, fossem acabar com a igreja? Porque Jesus já falou. A igreja é dele. Ele estabelece a igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja vai cumprir o seu papel até o momento em que Jesus voltar para resgatá-la. Então, as perseguições virão. Nós sofreremos. É fato. Mas quem sou eu, na minha força, para conseguir defender a igreja? Eu tenho que me posicionar como igreja, como alguém alcançado por Deus. Mas eu tenho que lembrar quem eu sou e quem Deus é. Eu faço a minha parte, mas no mundo caído, que jaz no maligno, só Ele pode fazer com que a igreja prevaleça diante dos ataques de Satanás, diante dos ataques das pessoas que são contrárias e perseguidoras da fé. Lá em Atos, capítulo 2, Pedro pregando, falou, ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Simão Pedro, mais para frente, Simão nos expôs como Deus, no princípio voltou-se para os gentios, a fim de reunir dentre as nações um povo para o seu nome. Então a igreja, ela foi estabelecida por Cristo, por Deus. E Ele é o cabeça, Ele é o guia, e Ele estabelece os princípios para que a igreja seja o que ela deve ser. E as pessoas acreditam em enganos porque elas não se pautam onde elas precisam se pautar, que é a palavra de Deus. Onde Deus se revela de maneira clara para nós hoje? Nas Escrituras, na palavra de Deus.
Deus pode aparecer para você hoje? Pode. Se Ele quiser, Ele pode, lá na sua casa. E falar com você quando não tem ninguém. Você vai tomar um susto. Mas Ele pode falar com você. Só que Ele deixou na sua palavra o tanto dele ali. Apesar dele ser infinito, apesar da gente não conseguir definir todas as qualidades de Deus, ou definir o seu pensamento, eu consigo ter o guia para a minha vida suficiente no que a palavra me mostra. E aquilo que eu não sei, se Ele não deixou claro, eu não preciso saber. Eu vou precisar confiar e depender. Eu não preciso saber de todas as coisas. Tem pessoas que, querendo saber todas as coisas, erram e pecam porque querem falar a mais do que Deus já falou. Então a palavra de Deus, ela é suficiente para nós. Só que para algumas pessoas ela não é. E elas ficam tentando o quê? Conformar a sua vida e pegar a palavra e pegar textos fora do contexto para que a minha vida não precise mudar. Só que na verdade, nós chegamos do jeito que nós estamos. Vários foram assim com Jesus. E se vocês perceberem nas Escrituras, o que Jesus faz? Ele fala com eles, sem ser os falsos profetas e os hipócritas. Jesus fala com amor e fala: vá e não peque mais. Vá e mude agora a sua vida. Então, as pessoas hoje, elas inventam muitas coisas para se conformar. É isso, porque a diversidade é riqueza. É mais fácil falar que a diversidade é riqueza. Entra todo mundo no mesmo pacote. Mas é mentira. As pessoas acham muitas vezes que estão lá naqueles cultos. E elas estão o quê? Fazendo a vontade de Deus. Enganadas. Como o Vlá já usou esse termo, indo para o inferno com ar-condicionado. Num bonde com ar-condicionado. Porque está gostoso de ouvir. Mas não é isso que a palavra instrui. Então, a igreja é uma reunião de cristãos. Não faz parte da igreja alguém que não tomou para si o sacrifício de Cristo. Pode ser o quê? Um frequentador. Uma pessoa que está aqui, que desfruta dos benefícios de estar no nosso meio, mas é possível que estejam várias pessoas aqui neste domingo, nas quase 500 pessoas que frequentam a escola bíblica, nas 1000 e tantas pessoas que estão lá em cima, que não são igreja, que não são filhos de Deus. É uma convocação só para os cristãos. Como está lá, em João 1,12. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Aos que o receberam. E em função de Jesus Cristo, que é o cabeça. Efésios 1, 22 e 23 diz o seguinte: Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Por mais que as pessoas tenham um conceito sobre a igreja, se elas não forem para a palavra de Deus, muito possivelmente elas terão um conceito equivocado do que é a igreja. Quem estabelece a igreja é Cristo. Ela não foi estabelecida por nenhum homem, embora tenha tido início após a ascensão de Cristo. Mas por quê? Por uma direção de Deus, através de Cristo. Então, para que a gente saiba, entenda quais são as mentiras e enganos nos ambientes eclesiásticos, nós precisamos das Escrituras. Vocês perceberam que naquele vídeo tem pessoas que estão sendo o quê? Maltratadas em algumas igrejas porque está com o cabelo da cor diferente. Essa pessoa, ela não chegou e viu a palavra de Deus para ser instruída que está tudo bem isso aí. Está tudo bem também o brinco que você está usando aí. Até mesmo a tatuagem que você tem, está tudo bem. A palavra não diz que você não é aceita aqui por causa dessas coisas. Só que ela foi para um lugar o quê? Religioso. Mas que não ensina com profundidade as Escrituras. Eu nunca me esqueço disso, porque eu estava lá com os índios, com o Fernando, lá em Mapuera. E antes de nós, apareceram algumas pessoas pregando o evangelho e os índios começaram a usar
calça social, camisa, naquele calor. E o Fernando falou lá na casa, falou assim, se vocês querem pregar a Bíblia, vocês não podem dizer que o índio não pode mais usar o brinco. Você não pode dizer que o índio não pode mais se pintar. Não pode dizer que o índio agora precisa trocar e usar a roupa social. A Bíblia não fala sobre isso. Então as pessoas, elas se deixam enganar porque elas não conhecem as Escrituras. Os enganos entram nas igrejas porque elas não conhecem as Escrituras. Elas não sabem o que Jesus ensina e ela fala como se ele tivesse ensinado aquilo. Elas não conhecem uma igreja saudável e verdadeira e elas falam que a igreja é manipuladora. Eu cortei aquela parte do vídeo porque tinha 3 minutos e eram 10. Eu falei, não, já tá bom. Mas o final, o restante, era muita gente falando assim, a igreja serve para roubar as pessoas. Sabe por quê? Porque de fato tem pessoas que usam o nome de igreja e roubam pessoas. Tem líderes que não são líderes, que são ladrões. De fato. E essas pessoas estão perdidas porque elas não foram para as Escrituras. Como a Brenda lembrou, né? A questão no Novo Testamento não é igual ao dízimo que era no Antigo Testamento. É o quê? Uma oferta que você dá com alegria para sustentar, né, a obra do Senhor, o reino. Mas ao mesmo tempo, o que é porcentagem para quem entendeu a essência? Quando no Antigo Testamento as pessoas acham que era 10% só, mas quando foi ver, eram as primícias, era um tanto de coisas que, na verdade, a oferta podia chegar a 27%. Mas no Novo Testamento, o que é bem ensinado? Que o Senhor não quer o teu sacrifício com o teu coração distante. Ele não quer a tua riqueza. Ele não quer tuas posses. Ele quer o teu coração. Então as pessoas não conhecem as Escrituras. As pessoas não conhecem o que Jesus ensina e elas falam como se ele tivesse ensinado o que elas pensam e que bem entendem. Definimos então, que foi Jesus que definiu a igreja, que as pessoas precisam conhecer as Escrituras para que elas não caiam em engano, não sejam enganadas, né, com essas mentiras. Mas o legal é que a gente opô, legal. Por que as pessoas são enganadas? Por que as pessoas estão enganadas? Porque elas não estão procurando, certo? E aí lá, quando você vai lá para o original, o vocábulo original, eclesia, composta de dentro de, eclesia, chamados para fora. Fica também o que para nós? Uma missão. Vocês lembram que tem um rapaz lá que ele falou, o que é o cristão? Ele falou assim, o cristão é um exemplo, né, no seu trabalho, na sua escola, idade e tudo mais. Por quê? Porque ele é um exemplo. E cabe a cada um de nós estarmos o quê? Abertos para sermos usados por Deus e, além de abertos, sermos o quê? Proativos nesse sentido. Nós precisamos pregar o Evangelho. Nós precisamos falar da Boa Nova. E aí eu vou mostrar um vídeo para vocês aqui. Um dos meus... Mostrei tanto herege, né? Eu vou mostrar um cara bom agora. Não, esse daqui foi o que falou que a igreja dá os exemplos. Mas aqui tem um vídeo, eu gosto bastante dele, do Heber Campos Júnior. Esse vídeo é um pouquinho maior, mas vale a pena. E ele fala sobre o porquê que as pessoas estão desencantando com a igreja e ao mesmo tempo como a igreja foi fundamental e importante. E nós precisamos cumprir a nossa missão. Em relação à igreja, ele chama de razão missiológica, razão pessoal, razão histórica, razão teológica. Então, eu vou explicar cada uma das 4 rapidamente e dar uma breve resposta, mas só para a gente ter uma noção de como as pessoas conversam. E talvez você conheça gente que pensa assim, que raciocina assim. Então, você pode identificar algumas pessoas com esse tipo de argumentação. A primeira, a razão missiológica que alguns usam para dizerem que não acreditam mais na igreja, é dizer que ela perdeu a sua relevância na sociedade. É muito comum a gente ouvir gente dizendo assim, olha, me perdoe, mas a igreja perdeu a sua relevância na sociedade.
Ela tinha que fazer muito mais para transformar a nossa sociedade. Ela precisava trabalhar transformando o mundo, redimindo culturas, fazendo mudanças sociais e assim por diante. E o discurso normalmente significa que a igreja, ela fica fechada dentro de 4 paredes e ela não faz o que ela devia fazer na sociedade, ela não é vista na sociedade. Perdeu então a sua função, perdeu a sua missão. É isso que as pessoas querem dizer por essa razão missiológica. O problema dela é que, além de falar de coisas que não devem ser o foco principal da igreja, ela acredita que a igreja pode fazer demais e esquece de que Deus não nos dá condições de realizar todas as mudanças sociais neste tempo, neste momento. Uma das coisas que o pastor Kevin Young fala em resposta a essa primeira razão que eu acho fantástica, ele diz assim que gente que pensa em mudar o mundo, na verdade tem uma escatologia repleta de já e carente de ainda não. O que ele quer dizer eles pensam demais no que Deus pode fazer aqui e agora, mas eles se esquecem de que tem coisas que ainda não se cumpriram, ainda não se firmaram, e Deus vai fazê-lo, mas mais para frente, no tempo do fim. Eu quero que você entenda que quando a gente fala da missão da igreja, e nós já recomendamos aqui um livro que fala sobre isso, do pastor Kevin Young mesmo, junto com o Greg Gilbert, nós não estamos desprezando a função da igreja, o que ela pode fazer na sociedade, mas é preciso lembrar que ela frequentemente perde o foco de ser uma anunciadora das boas novas, quando ela foca muito mais em fazer aquilo que não é exclusivamente seu. Presta atenção. Ajudar os pobres é uma coisa que deve fluir do nosso amor por Deus. Mas ajudar os pobres não é uma coisa necessariamente que define a igreja. Não é algo que faz a igreja ser o que ela é. O que faz a igreja ser o que ela é ser anunciadora do Evangelho. Essa é a única coisa que a igreja faz, que ninguém mais faz. Vocês escutam sobre isso também? A igreja precisa fazer as obras, tal, precisa se envolver com ONGs e tudo mais. Vocês escutam sobre isso? No nosso país, tem pessoas que são piedosas e outras pessoas que focam bastante nisso e esquecem do anunciar o Evangelho de fato. Né? Aqui no nosso país a gente chama como TMI, Teologia da Missão Integral. Então as pessoas focam muito mais numa igreja como uma ONG do que uma igreja como uma anunciadora do Evangelho e que ensina de fato a palavra de Deus. Vocês percebem? Uma vez que nós somos alcançados por Deus, nós vamos fazer como expressão do nosso amor a Deus o cuidar das pessoas, o cuidar dos mais pobres e necessitados. É fato. Mas não tem aquela questão, nossa, como é que eu vou falar do pão da vida se eu não der o pão? Se você não tiver o pão, fala do pão da vida. Ponto. Porque é Deus que vai cuidar dessa pessoa. Se eu posso fazer os dois, ótimo. Preciso buscar isto. Como um cristão que quer o quê? Aliviar o fardo dos outros e tudo mais. Mas o Evangelho é a única coisa que nós como igreja podemos fazer. Então é isso que ele está falando aqui. É isso, nós somos chamados para fora para anunciar o Evangelho. Dentro disso, temos as possibilidades que temos. Por isso que a nossa igreja tem um Ministério de Promoção Social. Dentro daquilo que é a nossa missão, por que nós temos o Ministério de Promoção Social? Nós queremos aliviar os fardos e as cargas dos outros. Mas o nosso objetivo principal é apresentar as boas novas. Porque pode ser que essa pessoa nunca tenha uma condição boa aqui nesse mundo, mas ela pode ter uma vida eterna para desfrutar com Deus, que é muito melhor do que a vida que nós temos aqui. Isso ela tem que fazer. E esse evangelho precisa ter implicações sociais também, mas a gente tem que tomar muito cuidado para não desprezá-la por causa da sua não participação nessa área. A segunda razão, a razão pessoal, tem mais a ver com a ideia de gente que não gosta da igreja, porque foi ferido por ela, ou porque não acredita no seu modelo. Tipo assim, eu acho que a igreja é muito retrógrada. Tem muita gente hipócrita, você já viu gente reclamando, né? Gente assim, fala assim, não gosto. Olha pastor, o senhor é gente boa, mas desculpa, a sua igreja tem muito hipócrita. Dá vontade de dizer assim, tem lugar para mais um.
né? Mas tem gente que reclama porque foi ferido, porque a igreja não atendeu às suas expectativas. Gente que acha assim que a música na igreja é meio assim, careta, ou que acha algumas coisas na igreja que não são muito da hora, né? O problema é que quando a gente pensa nisso, frequentemente a gente não quer um Cristo bíblico, a gente quer um Cristo pop. Por que eu digo isso? Porque a gente se preocupa com imagem. Nós somos pessoas que querem ser benquistos pelos outros. Nós nos preocupamos com isso. Tanto que muitas vezes a gente fala de trabalho de jovens e a gente diz assim, o que a gente pode fazer para atrair as pessoas? A gente não pensa assim. É porque frequentemente nós nos preocupamos com imagem. E eu quero que você entenda que desde o início da igreja cristã, a igreja cristã tinha uma imagem ruim na sociedade. Por exemplo, se você ler livros de história da igreja, você vai perceber que no início a igreja antiga era acusada de coisas horrendas, do tipo assim, é uma igreja que pratica o ateísmo, porque a gente entra nos lugares de culto e não tem imagem nenhuma. É uma igreja em que as pessoas praticam canibalismo, você sabia disso? As pessoas falando para as pessoas, é verdade, porque lá eu falo que eles comem a carne e bebem o sangue. Tem documentos da história da igreja que fala que lá havia incesto, porque havia amor entre irmãos. Coisa desse tipo. Agora, por que eu estou dizendo isso? Parece que hoje a gente ri, mas no tempo em que a igreja não tinha como colocar a sua voz na sociedade, ela tinha uma fama ruim. E eu quero que você entenda isso, por quê? Para não pensar que a igreja do passado era 10, mas a nossa igreja é uma pena, ela perdeu uma boa imagem na sociedade. Errado. A igreja sempre esteve na contramão. Ela sempre foi mal vista na sociedade. E é importante que a gente entenda isso, tá? Para que a gente não deixe a igreja institucionalizada achando que vai manter a sua fé. A maioria dos que deixam a igreja institucionalizada acabam deixando a fé também. É importante que a gente cuide disso. A terceira razão histórica talvez seja menos conhecida sua, mas quem lê teologia sabe o que eu vou falar agora. Quem gosta de ler livros ou ouve argumentos na universidade, talvez você se familiarize com isso. É gente que diz assim, ó, a igreja depois de Constantino foi só a decadência. A igreja depois de Constantino foi horrível. Ou se não, alguma coisa assim, ó, como é que você fala da igreja se ela cometeu tantas atrocidades na sua história? Né? As cruzadas, Inquisição, coisa desse tipo. Normalmente essas acusações vêm dizendo que a igreja cometeu muitos erros, e é verdade, a gente não tem que ter vergonha de dizer, olha, é verdade que muitas pessoas usaram o nome do cristianismo para fazer aquilo que não era correto, mas o cristianismo também é responsável por muitas coisas positivas na nossa civilização, e as pessoas têm dificuldade de reconhecer isso. É por causa do cristianismo, por exemplo, que a gente pode falar de libertação de escravos. É por causa do cristianismo que a gente pode falar de direitos humanos. É por causa do cristianismo que teve desenvolvimento científico no Ocidente. E as pessoas não falam isso na universidade. O professor não fala isso na universidade. Ele nem sabe disso. Ele é tão anticristão que ele não reconhece como o cristianismo é fundamento de todas essas coisas na nossa história. Depois de tantos vídeos horrendos, eu tinha que botar um bom para vocês, entendeu? Diante de todas essas coisas que nós precisamos ensinar as pessoas que estão à nossa volta, né? Eu lembro que quando eu era adolescente, na igreja, na escola, quando eu falava que ia na igreja, os amigos falavam, você vai dar dinheiro lá para os pastores? Então assim, tem realmente esse preconceito que também foi mal formado pelo que a mídia mostra, né? Até porque tinha um canal de televisão que ficava pedindo dinheiro realmente várias horas do dia, falando que se você desse, você ia ser um grande empresário, ter iate, apartamentos e tudo mais. E hoje tem vários canais. E aí, hoje não é só um, né? Tem mais, né? E o YouTube agora, né? Mas o lance é o seguinte, gente. Procurando sobre esses falsos mestres, não foi tão difícil achar, porque eu já conheci alguns. Alguns de vocês falaram assim, você vai colocar de fulano? Eu falei, cara, se eu fosse colocar de fulano e tal, todo mundo que eu queria colocar aqui, a gente ia ficar 8 aulas só vendo os vídeos do herege, né? Que tem bastante. Mas a questão é, esse texto deixa bastante claro para nós o que acontece em alguns casos, não em todos.
Mas 2 Coríntios diz o seguinte: o Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O fato é que tem líderes, se dizem pastores, e eles estão cegos por Satanás. E tem alguns que fazem o quê? De propósito, né? Eu confesso que esse pessoal que pede mais dinheiro, eu acho que é de propósito mesmo. Mas esse pessoal que é mais alinhado às ideologias e tudo mais, pode também ter de propósito, mas eu acho que eles estão cegos. Porque eles pegam a Bíblia não, né? Talvez a Bíblia. Eles pegam a Bíblia e eles conseguem ensinar aquelas coisas e pegar porções que eles acham relevantes, e eles conseguem, como se aquilo fosse muito verdade. Não tem outra explicação para mim que não seja que eles estão realmente cegos por Satanás. Porque eles falam com convicção. Eles acham que estão salvando vidas, mas eles estão cegos. E num daqueles rapazes que eu mostrei para vocês, Vitor Azevedo, ele falou que Deus não sabe de algumas coisas que acontecem. Ele falou, se Deus soubesse de tudo, se Deus controlasse tudo, por que tem crianças passando fome? Por que tem o tsunami? Porque, assim, isso aí é teologia liberal. Deus sabe de todas as coisas e Deus controla todas as coisas. Deus fez até mesmo o mal para o dia da calamidade. O nosso Deus é um Deus soberano. Não há nada que fuja do controle das suas mãos. Até mesmo os hereges. Então, se os hereges, eles estão cegos, é porque o Senhor permitiu que eles estivessem cegos também. Mas o que cabe a nós? Quando a gente pensa assim, o que a gente está fazendo aqui? Nessa aula de escola bíblica, por que eu estou aqui? Eu estou aqui para alertar vocês sobre os falsos mestres, sobre o que está aí à sua volta. E eu estou aqui para chamar você para a responsabilidade de você fazer a única coisa que só nós podemos fazer, que é compartilhar o Evangelho. É falar para você, não dá para ser o crente 007, agente secreto. Sabe aquela pessoa que fala assim, oh, você vai na igreja? Pô, nunca desconfiei. É isso que a gente não pode. Você tem que falar, não, eu sou cristão. Se colocar na posição, na brecha, e pedir a Deus que Ele o capacite, porque várias vezes a gente vai se sentir totalmente incapacitado. Não consigo chegar. Senhor, eu não consigo. E aí, eu não sei quantos de vocês já tiveram essa experiência, passou sua vida aí, aqui o pessoal que é da época do ICQ, né? O pessoal que se comunicava assim, bate-papo UOL, não precisa falar das conversas. Né? Já vou... essas maneiras de se comunicar lá de antigamente, e outros que é na cara das cartas e telegramas. Bem, aí hoje, né, por exemplo, a minha mãe não teve nada disso, né? Minha mãe se comunicava assim, era o telefone, malemar o telefone, né? Porque tinha que esperar o horário mais tarde para ser mais barato também. Mas carta, telegrama. Aí hoje, você chegou lá, ICQ, MSN, Orkut, Facebook, Instagram. Aí vocês começam a ver pessoas que passaram na sua vida lá atrás. Tipo, nossa, estudou comigo na 2ª série, achei no Facebook. Aí você vê algumas pessoas assim, nossa, virou crente também. Nunca imaginar que essa pessoa ia virar crente. Já passaram por isso? É porque a gente não pode. Mas tem alguma coisa que seja impossível para Deus? Então a sua semente hoje, se você não vê germinar, tá tudo bem. Ela pode florescer lá na frente e você nem vai ficar sabendo. Mas glória a Deus por isso. Por causa dessas questões das redes sociais. Quando eu escrevi um texto que eu tinha perdido o nosso filho, no 5º mês, o Lipe, depois de 2 anos,
um amigo da 4ª série mandou uma mensagem para mim no Instagram. Fala, Tui, beleza? Cara, esqueci de te falar, mas eu li o seu texto há 2 anos atrás. Eu também perdi meu filho. E aquele texto foi muito bom para mim. Eu nem sabia onde meu amigo estava. Amigo da 4ª série. Você colocou lá, são testemunhos que você coloca. É a maneira como você... Deus pode fazer. Deus pode te usar. Mas você precisa pedir oportunidades e ousadia a Deus. E aí, gente, tempos de mentira são privilégios dos nossos dias? Privilégios? Por que eu decidi mostrar o vídeo do Heber Campos Júnior? Porque ele falou daquelas coisas que são meio engraçadas. Hoje, né, ele falou. Mas vocês podem observar que a questão da perseguição a gente vê lendo a Bíblia, né? A perseguição contra o povo de Deus. Está em tudo, né? A questão é que logo no início da igreja, Atos no capítulo 20, versículos 29 e 32 é o seguinte: sei que depois de minha partida surgirão em seu meio falsos mestres, lobos ferozes, que não pouparão o rebanho. Até mesmo entre vocês se levantarão homens que distorcerão a verdade, a fim de conquistar seguidores. Portanto, vigiem, lembrem-se dos 3 anos que estive com vocês, de como dia e noite nunca deixei de aconselhar com lágrimas cada um de vocês. E agora eu os entrego a Deus e a mensagem de sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes uma herança, junto com todos que ele separou para isso. No início da igreja, a perseguição era real. No início da igreja, os falsos mestres, eles surgiam no meio do povo. Ou seja, podem surgir falsos mestres aqui na fonte. Podem. E eu estou aqui há 14 anos. Mas eu já sei de histórias de lá de trás que realmente já surgiram. E graças a Deus, Deus os afastou. Mas você pode ter ainda hoje isso acontecendo, por quê? Por causa da humanidade, gente. Por causa do pecado. A epístola de Pedro, 2 Pedro 2, 1 a 3 diz o seguinte: contudo, assim como surgiram falsos profetas entre o povo de Israel, também surgirão falsos mestres em vocês. Eles ensinarão astutamente heresias destrutivas e até negarão o mestre que os resgatou, trazendo sobre si mesmos destruição repentina. Muitos seguirão a imoralidade vergonhosa desses mestres, e por causa deles o caminho da verdade será difamado. Em sua ganância, inventarão mentiras astutas para explorar vocês, mas eles já foram condenados há muito tempo, e a sua destruição não tardará. Nos meses desse segundo semestre, na verdade, eu fiz a exposição do livro de Judas com os jovens. E no livro de Judas, o que ficava bastante claro era essa teologia, que é essa perspectiva teológica aqui, o antinomismo, que é um pouco parecido com o que a gente viu com os falsos mestres que eu mostrei para você no início da aula, né? O antinomismo é uma perspectiva teológica que sustenta que os crentes estão livres da obrigação de obedecer às leis morais ou éticas, uma vez que a graça de Deus é suficiente para a salvação. Em outras palavras, os antinomistas podem argumentar que, como a salvação é pela graça, as boas obras e a obediência moral não são necessárias, porque Deus entranhou a sua vida na minha, e não importa o que eu faça. Não importa se eu estou na cama errada, com dinheiro errado no bolso, com ganância. É isso. Lá atrás. Não é dos nossos dias. A gente pega os ensinos de Paulo, né? Com vocês não deve ser assim. A primeira carta de João também inteira. Não é só a questão do ensino falso, mas também o viver falso, né? Que não está de acordo com a verdade. Sim. Gente, eu vou abrir a Bíblia aqui no livro de Gálatas, no capítulo 5. Vocês podem abrir aí comigo também, que eu não coloquei aqui. A gente sabe que a palavra ela é eterna, né, e Deus não muda, mas as mentiras que as pessoas falam e os falsos mestres também não mudam, né? É sempre a mesma... É a mesma estratégia, discurso, né? Os mesmos alvos da falsa mensagem e mesmo isso não tem mudança. Exato, Gálatas no capítulo 5.
Lá, quando a gente vai ver as obras da carne, não, ele está falando aqui sobre: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfarei a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Tem uma igreja em São Paulo, chama Igreja Contemporânea. Não estou lembrando agora exatamente, mas é uma igreja voltada para o público LGBTQIA+, que é grande, eu não sei todo. E eles usam o seguinte: contra essas coisas não há lei. E eles não leem os textos após, que fala sobre tudo aquilo que eles estão praticando. Então eles conseguem pescar um texto que é do lado dos outros, para fazer o quê? Para fazer o que eu quero. Contra essas coisas não há lei, como se o amor, ele tá tudo bem. Tem a lei. E Deus deixa bastante claro. Deixa até mesmo claro o seguinte: que a gente não consegue cumprir a lei. O único que conseguiu foi Jesus Cristo. A gente é salvo pela graça. E uma vez salvos pela graça em Cristo, Ele nos capacita às boas obras. Ele nos capacita a uma vida de santidade. Sozinhos nós não conseguimos chegar no padrão de Deus, só através do sacrifício de Cristo. Então isso que nós vemos lá de trás, que era algo bem claro lá em Judas, ele fala: pois certos homens cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios e transformam a graça de nosso Deus em libertinagem. E negam Jesus Cristo, nosso único soberano Senhor. Então era isso que eles faziam lá atrás. É isso que eles fazem hoje. Eles estão deturpando a verdade. Sendo de maneira dolosa, seja de maneira inconsciente, cegos pelo Deus desta era. Mas nós precisamos estar atentos. Olha o que fala sobre eles: esses homens são rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem, comendo com vocês de maneira desonrosa. São pastores que só cuidam de si mesmos. São nuvens sem água, impelidos pelo vento. Árvores de outono sem frutos, 2 vezes mortas, arrancadas pela raiz. São ondas bravas do mar, espumando seus próprios atos vergonhosos. Estrelas errantes, para os quais estão reservadas para sempre as mais densas trevas. No livro do Foco, do professor Carlos Oswaldo, ele fala o seguinte a respeito dessas palavras: rochas submersas, os hereges eram tão destrutivos às pessoas quanto as rochas a navios. Então ele está falando aqui usando uma linguagem que o povo ia entender, né? Quem não lembra aquele filme Titanic, né? Você viu no cinema, que eu sei, você estava lá, né? O Titanic, aquela rocha submersa, que você vê grande aqui, mas para baixo tem muito mais coisa, né? Pastores de si próprios, os hereges se apresentam como líderes, mas se importavam apenas consigo próprios. Esse negócio de cobertura espiritual é o quê? É porque ele quer super te acobertar espiritualmente, ou ele quer o poder de falar assim: eu sou superior, fale comigo antes de fazer qualquer coisa, fale comigo antes de comprar uma casa, fale comigo antes de comprar um carro, fale comigo antes de iniciar um namoro, fale comigo. É isso que acontece, gente. Fale comigo antes de visitar uma igreja. É isso que acontece. Eles não deixam, porque vai que ele escuta a verdade lá, né? Nuvens sem chuva. Os hereges prometiam alívio, mas não tinham vida verdadeira a oferecer. Gente, tem pessoas que também estão cegas e procuram, mas em vários dos aspectos de pessoas que buscam a teologia da prosperidade, elas também estão cavando a sua própria ruína, porque elas estão interessadas mais no Deus que pode oferecer alguma coisa do que em Deus propriamente.
Você gostaria de Deus? Você quer Deus se você tiver que entregar tudo? Que era o caso do jovem rico. Senhor, eu tenho feito tudo conforme a tua palavra. Ok. Vende tudo que você tem aos pobres e me siga. Aí ele ficou triste. Não, isso aí é demais, Senhor. Deus não precisa do nosso dinheiro. Deus não precisa das nossas maiores obras. Ele só quer um coração. Um coração quebrantado, contrito, dependente, que reconhece que não é nada sem Ele. E aí Ele nos dá o quê? Tudo o que nós precisamos. Por mais que aqui nessa terra o tudo seja o que Paulo recebeu. Naufrágio, quase morreu, passou fome. Que o pessoal gosta só do tudo que posso naquele que me fortalece. Aí esquece do que ele pode tudo. Árvores sem fruto, os hereges pareciam frutíferos, mas não tinham conteúdo a oferecer. Ondas furiosas no mar, os hereges espalhavam seu erro por todo lugar. Quem é que está ansiando pelas férias para ir para a praia? Quando as ondas batem, você vê aquela espuma branca. É lindo, né? Desculpa, gente. É lindo, mas aqui é ruim. Porque espalhavam erro por todo lugar. Estrelas errantes, os hereges não eram confiáveis como guias. Acho que em alguma mensagem o Fernando citou alguma coisa assim sobre as pessoas que eram encarregadas, né, nos navios de guiar as embarcações através dos astros. Então, estrelas errantes, os hereges não eram confiáveis como guias. O que fazer então diante disso? O que fazer com as mentiras a respeito da fé cristã que professamos? O que nós vamos fazer diante disso tudo? Gálatas 1, 6 ao 9 diz o seguinte: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Fazia aproximadamente 50 anos, 30 anos, que o Senhor Jesus Cristo tinha morrido na cruz. Então, gente, Jesus estava com eles. Jesus fez o que fez. Jesus ressuscitou dos mortos e apareceu. E ele falou assim: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Achando o quê? Que as obras tinham o poder de fazer algo, e não mais o evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns entre vocês que perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo dos céus, nos pregue o evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito: se alguém vos prega o evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Ou seja, em qualquer momento, se você escutar, de qualquer um que seja, um evangelho diferente, se em algum momento, nesta igreja, você escutar de alguém um evangelho diferente, você deve denunciar esse ensino. Denunciar este ensino. Para que o corpo não sofra, para que não haja engano aqui. Se você, porventura, for para um outro lugar, ser transferido do trabalho, tiver que mudar de cidade, não fique num lugar onde o evangelho não é pregado, porque é um ambiente gostoso. Vá para um lugar onde você vai ser exposto às escrituras. Vá para um lugar onde você vai ensinar, vai aprender da Bíblia. Porque a palavra diz desde lá de trás: amaldiçoado seja esse ensino. E olha que tem coisa para acontecer. Porque Jesus mesmo falou para aqueles que falaram: eu fiz milagre em seu nome. Ele: não te conheço. Até milagre fez, gente. Até milagre teve. Mas até mesmo isso tem que ser julgado. Nós estamos aqui, mas nós não somos intocáveis. Nós somos líderes dessa igreja enquanto o Senhor nos permitir sermos líderes dessa igreja. Enquanto estivermos fiéis a essa igreja. Porque a igreja não é nossa, é de Cristo. E nosso papel aqui é sermos obedientes a Cristo e instruir vocês diante daquilo que Ele ordena a nós. Nós precisamos levar vocês a uma maturidade espiritual. Cada um de vocês. Vocês não dependem de uma cobertura espiritual nossa.
Vocês não dependem de uma oração nossa. Nós fazemos isso por quê? Porque nós somos líderes chamados por Deus para cuidar do rebanho. Mas nós não estamos aqui para manipular vocês. E se vocês, como igreja aqui, têm suas críticas, têm suas opiniões, vocês podem apresentar a nós. Porque a igreja não é nossa. A igreja é de Jesus. Mais pra frente ele fala, depois de falar sobre os falsos mestres, ele fala pro povo: edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Eu grifei essa parte. Tenham compaixão daqueles que duvidam. Às vezes, como naquele vídeo que a gente viu, os cristãos, às vezes, a gente fica realmente achando que a gente é superior a algumas pessoas. Nossa, fulano não entende. Não consegue entender uma coisa tão simples. Tenham compaixão daqueles que duvidam. Ore. Ame. Seja um instrumento de Deus. Não uma barreira para que ele venha a um dia entender. A um dia acreditar. Porque o Senhor pode fazer com que ele acredite um dia. Tenham compaixão daqueles que duvidam. A outros, salvem-nos arrebatando-os do fogo. A outros ainda, mostrem misericórdia com temor, odiando até a roupa contaminada pela carne. E aqui é a nossa esperança. Aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória sem mácula, com grande alegria, ao único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todo sempre. Amém. Quem pode nos garantir? Quem pode nos impedir de tropeçar? Deus, Cristo. Nós somos tão fracos, tão falhos. Aquele rapaz que eu mostrei para vocês, o Vitor Azevedo, ele gosta de falar que as pessoas são tão equiparadas a Deus nas suas mensagens. Uma vez perguntaram para ele o seguinte: Vitor, nós somos inferiores a Deus? Ele respondeu com a foto de um leão grandão e um leão filhote. Ele falou assim: quem é mais leão nessa foto? Eu acho que as pessoas são tão corajosas. Ele fala o seguinte: olhando para Deus, eu sou tão justo que eu não me sinto inferior a Ele. Por causa de Cristo. Ainda assim, não cabe. Aquele que é poderoso para impedi-los de cair, para apresentá-los diante da sua glória, sem mácula e com grande alegria, ao único Deus, nosso Salvador, a Ele seja a glória para sempre. Nós não temos capacidades em nós mesmos. Até para crer nele, precisamos dele. Não conseguimos sem uma atuação dele. Alguém quer comentar alguma coisa? Apesar que bateu lá, alguém quer fazer alguma consideração? O primeiro que pensou nisso, né? Serei semelhante ao Altíssimo, se deu. Exato. Obrigado pelo privilégio de tê-los aqui comigo. Orem por esses motivos que apresentamos aqui. Há muitas pessoas ensinando algo contrário às Escrituras. As pessoas que estão à sua volta estão assistindo essas pessoas. Muito provavelmente. Porque é gostoso de ouvir, mas não vai garantir vida para eles. Vou fazer mais uma oração. Deus, obrigado por essa manhã e obrigado porque quem nos garante é o Senhor. Obrigado porque o Senhor não nos abandonou nessa terra, mas o Senhor fez tudo o que precisávamos para sermos guiados por Ti. Primeiro, Senhor, Seu sacrifício era conhecido antes da fundação do mundo por nós.
Te agradeço, Senhor. Te agradeço porque nós não poderíamos chegar até o Senhor sem esse sacrifício. O Senhor não foi pego de surpresa. O Senhor controla todas as coisas. E eu te louvo por podermos estar aqui para sermos instruídos pela Tua Palavra. E eu peço, ó Pai, que a Tua Palavra seja valorizada por cada um de nós aqui. Porque o Senhor inspirou homens e esses homens deram a sua vida para que hoje nós tivéssemos o guia que o Senhor nos deu, para conhecermos mais de Ti e da Tua vontade. Eu peço que o Senhor nos dê ousadia para compartilharmos o verdadeiro Evangelho às pessoas à nossa volta. Que o Senhor nos capacite, porque não conseguimos sozinhos. Cuida de nós, apesar de nós, as nossas faltas, pecados. Livra-nos de cair e tropeçar, Senhor. E que fique claro em tudo que a glória, a honra pertence ao Senhor em todo o tempo. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém.